eu quero uma vida organizada, eu desejo, uma vida financeira mais segura, estabilizada. Só que o que você vibra diante das tuas ações no cotidiano, e resolver pendências pode se encaixar nisso, você está vibrando para o universo que você, eh deixa tudo para depois. Não precisa nada ser agora. O universo entende, bom, como ela vibra que depois eu resolvo, depois eu olho para isso, depois eu organizo essa pendência, eu vou deixar o que ela está pedindo para depois também, porque é isso que ela está vibrando. Vê se deu para entender. Se ficar confuso, vamos destrinchar essa linha de raciocínio aqui juntos. Por exemplo, a gente sabe, no fundo, a gente sempre sabe o que precisa fazer. A gente, aqui, estou falando com pessoas adultas, que podem estar na faixa etária, a mesma que a minha, aqui por volta de 40 anos. A gente já passou por tanta coisa, a gente já quebrou cabeça por tanta coisa, tanta experiência. A gente sabe o que precisa ser feito para ter uma vida minimamente organizada, leve, fluida, em movimento. A gente sabe o que precisa fazer para ter uma saúde melhor. A gente sabe qual é a rotina mínima que a gente precisa ter ou deveria ter na rotina de sono, de mexer o corpo, de nutrir o nosso corpo com bons alimentos, mas a gente sempre fica deixando isso para depois. Ah, mas hoje eu mereço, hoje eu me permito, o famoso mimimei. A gente sabe, inclusive, como fazer para se organizar financeiramente. Mas, quando chega aquela promoção no shopping, daquela bolsa, daquele calçado, daquela roupa, a gente fala, ai, só dessa vez. Ou num dia cansativo, estressante no trabalho, você tem uma fome emocional para trazer compensação, para se sentir compensada pelos teus esforços naquele dia, pela meta alcançada, o objetivo, enfim. Então, ai, hoje eu vou pedir um delivery, hoje eu vou sair para jantar, ou eu vou numa festa, vou beber todas para comemorar, enfim. A gente sabe o que precisa ser feito, nem sempre a gente faz. E o universo, ele vai só escaneando esse tipo de leitura vibracional que a gente tem mediante as nossas rotinas. Aquilo que a gente deixa para depois, aquilo que a gente resolve rápido, inclusive o resolver rápido com ansiedade, com agonia, para se livrar daquilo de uma vez, também tem uma vibração bem incoerente para o universo. O universo é perfeito, ele é abundante, ele é extremamente inteligente e ele é um mecanismo que funciona por ressonância. Então, por mais que você diga, pense, sonhe alto, visualize uma vida perfeita, uma relação perfeita, de muito amor, de muita entrega, de muito chamego, ou você visualiza, você imagina aquela casa dos sonhos, a viagem que você quer fazer, o corpo dos sonhos, mas para o universo isso não tem muita validade. Você está numa fase só da manifestação, você está vibrando a ideia do teu sonho, do teu objetivo. Mas, de fato, o que o universo lê é a congruência que você exerce 24 horas por dia sobre aquilo que você quer manifestar ou não. Tem uma frase que diz assim: enquanto a gente não se tornar consciente, a gente vai ser regido, direcionado pelo nosso inconsciente e a gente vai chamar isso de destino. O que basicamente isso quer dizer? Se a gente não entrar em contato com essas camadas profundas que estão aqui dentro, que foram exercendo força cada vez mais no nosso dia a dia, nas nossas ações perante a vida, perante as relações, perante ao nosso autocuidado, ao nosso amor próprio, ao dinheiro. Se a gente não olhar essa automatização que vem de forma inconsciente barra automática, então é automatizado já, a gente vai ser guiado por isso e vai achar que é assim, a vida é assim, Deus quis assim. A gente adora dizer, né, que Deus quis assim, Deus sabe, Deus proverá. Não é bem assim que funciona. Então, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, quando a gente
entra no processo de conhecer a si mesmo, conhecer as leis universais, conhecer o mínimo, o básico de como funciona essas leis de atrações, de ressonâncias, de vibrações, mediante aquilo que a gente decide de fato e de forma consciente fazer, ser, materializar, acessar. Se a gente não fizer tudo isso, que sim demanda tempo, dedicação e escolha, a gente vai ser regido pelas crenças que a gente traz familiares, pelas posturas e formas de ver a vida, de ver o trabalho, de ver o dinheiro, de ver o casamento, a criação dos filhos, o autocuidado, conforme a gente foi ensinado. E o mundo, o planeta em si, ele está passando por um processo muito profundo de regeneração, de restauração, de muitos chamados para que a gente desperte a ponto de se questionar. Não culpar como antes era feito pelos nossos pais, avós, enfim. Não é sobre isso, é sobre a gente questionar. Poxa, eu venho fazendo sempre da mesma forma. Obtenho os mesmos resultados. Os resultados que eu enxergo na minha vida material física, que são palpáveis, não são boas. Eu não estou contente com isso. Espera aí. No que eu precisei acreditar? Qual foi a crença que eu trouxe por repetição, por padrões familiares, pela sociedade, pelas religiões? Qual foi no que eu acreditei para fazer com que isso hoje fosse manifestado aqui na minha frente? Porque existe um processo, né, de materialização da energia ser condensada e criar o caos ou as mágicas e bênçãos que você vê na sua vida. Tudo foi você que criou. Então não adianta a gente culpar, né, a vida, Deus e todo mundo, mas quando a gente tira a energia disso, né, de tudo que foi, tudo que é, tudo que foi criado, e começa a se questionar, começa a trazer um olhar interno e de dizer, peraí, eu acreditava que dinheiro vinha só com muito esforço, que o dinheiro ele só chegaria através do meu trabalho, então de me matar de trabalhar, de colocar todo o meu foco, a minha energia nisso, é só daqui que vai vir o dinheiro. Então, se você acredita nisso, o universo só fala amém. O universo ele só diz amém. Ele só fala, ok, esse é o escaneamento que eu faço da tua leitura, daquilo que você dá fé, põe fé, e é isso que eu vou te dar. Simples assim, uma conta matemática. Então, desconstruir, o processo de despertar não é de adquirir muitas vezes muita coisa, é desconstruir desconstruir o que a gente já aprendeu. É desconstruir o que a gente achava que era verdade. E quando a gente coloca para resolver as pendências fora de nós, já que uma das leis herméticas é o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, ou seja, mundo mental, mundo físico, o mundo interno, a vida física é um reflexo do mundo interno. Isso é muito acertado, assertivo, e eu creio muito nessa lei. Então, quando eu começo a resolver pendências e eu coloco ali na dinâmica do meu calendário da semana, do meu mês, eu me proponho, eu me dedico, eu escolho a fazer os check-ups de saúde que eu preciso fazer, organizar as gavetas, armários da minha casa, tirar aquilo que não serve, colocar coisas para doar, para vender, arrumar coisas quebradas, sabe? Fazer esse movimento de um monte de coisa que eu estava deixando para depois, eu vou resolver automaticamente, por ressonância, você começa a organizar coisas internas. Você começa a trazer lucidez. Lucidez. E é isso, a gente sai do modo zumbi de viver no automático, de fazer todo dia as mesmas coisas, e aí ficar lá, quando que a minha vida vai mudar? Então, o poder está na nossa mão, na sua mão, na minha mão, de todos nós. Então, a gente começar a resolver pendências, e é isso que eu comecei a pensar quando eu comecei a resolver as minhas pendências, coisas que eu estava arrastando há anos, há meses, há semanas, e eu me propunha, mas era uma falsa, sabe? Eu me propunha a resolver uma coisa, mas no fundo eu sabia que eu não ia resolver.
Era só para dar uma falsa sensação de que eu estava em movimento. E adivinha? Tudo que estava dentro estava fora e as coisas na minha vida também ficavam para depois. Quando eu achava que ia, não ia. Porque não existia uma autoridade, um firmamento de aquilo que eu me proponho, eu vou fazer e esse vai ser o resultado. Pá, pá, pá. Não, eu dizia, essa semana eu vou resolver, sei lá, eu vou lá no dentista resolver esse negócio do meu dente que eu tô adiando. Aí quando ia chegando, lá no fundo eu já sabia que eu ia adiar. Mas será que naquele dia vai chover? Eu vou estar cansada, vou estar com preguiça, quem sabe eu vou colocar um cliente naquele horário. Adivinha? Um monte de coisas começavam a acontecer, porque espelhava o que estava dentro, para que de fato não dava para cumprir aquele compromisso. Mas no fundo, o que, que eu vibrava? Eu não estou muito afim de fazer. Aí o universo dizia: ok, você não está muito afim de fazer, então vamos colocar contratempos, situações emergenciais, bem no dia, assim como quem não quer nada. Gente, nada é do nada. Tudo que acontece que você acha que é do nada, você passa no que eu vibrei, no que eu pensei, no que eu acreditei, que trouxe isso aqui. Isso é trazer maturidade, presença, consciência, despertar, sabe? Dizer, pera lá, resolva as pendências. A vida, ela está te mostrando tudo que você está deixando para depois. Então, se você está tirando prioridade do teu bem-estar, de uma casa limpa, organizada, de um check-up na tua saúde para você estar minimamente saudável, se você está deixando isso para depois, a vida também está deixando muitas bênçãos, muitas mágicas, dinheiro, boas oportunidades, clientes, boas relações de amizade, boas relações familiares, boas relações amorosas também para depois. O que está dentro está fora. Então, eu espero que tenha feito sentido. Comenta aqui se ressoou aí, o que, que você se determina essa semana, esse mês, esse ano de colocar uma pendência aí que você estava enrolando, você decidir colocar data, hora e firmar esse compromisso com você para que a vida também passe a confiar em você. Você confia que você vai fazer aquilo que você se propõe, você de fato faz, e isso mostra para o universo uma grande potência, um poder pessoal extraordinário. Ativa o teu magnetismo e as coisas começam a vir com muito mais facilidade. Então, essa postura interna, se comprometa, confie que você vai começar a dieta amanhã, comece amanhã. Não interessa se depois você vai cair, vai levantar. A vida é igual um eletrocardiograma, não é linear, ela tem altos e baixos, mas você começou, você cumpriu com a sua promessa. E a vida, ela te devolve essa mesma firmeza com bênçãos, com mágicas, com coisas incríveis acontecendo que talvez você jamais imaginou que fosse possível. Então comenta aqui que você vai se propor a resolver de pendência e trazer essa autoridade, essa nova postura diante da vida, das leis universais, e depois eu também vou querer saber os feedbacks, o que, que de bom foi acontecendo a partir dessa nova postura, dessa autoridade, dessa autoconfiança aí que você passou a emanar a partir desse vídeo. Gratidão e até o próximo.